para chegar a 10. Não, de 5 para chegar a 10. Então, eu acho que Nópolis vai ter uma direção. Eu sempre pensei, uma das coisas que o Distrito Industrial agora precisa. Precisa do distrito para você gerar emprego, para você segurar os jovens aqui no município, os jovens que atingem 18 anos, vão para o Mundo, para Lucas, vão para Cuiabá, e Nópolis permanece. Está certo que não falta emprego em Nópolis. Nós temos que gerar emprego para treinar essas pessoas para ficar em Nópolis, e Nópolis ficar uma cidade com mais qualidade de vida, mais organizada. Então eu quero agradecer esse momento a todos vocês, ao vereador André aqui, ao Alain, que está representando a CDL, ao José Pedro, que está representando o outro, aos diretores, professores, rede estadual e municipal, de Nópolis, de Bom Jardim e Coqueiral. Então, eu acho que é um momento especial. Eu estou feliz de estar acontecendo isso na nossa gestão. Eu acho que, eu não sei, vou esperar o Evandro dizer, mas eu acho que até agosto, por aí, mais ou menos agosto, já vai ser concluído. Então vai ser uma vitória para o município de Nópolis. Não é do prefeito que o prefeito deu um pontapé, nós fomentamos, pedimos para o governador, pedimos para a Sinfra, fomos atendidos, e os vereadores sempre cobrando. Então eu acho que a população está ganhando. E se está ganhando mais. Então eu espero, no final dessa gestão, a gente está com o diretor em dia, em plena atividade, para começar a organizar o nosso município. E a gente sempre briga para que Nópolis tenha uma qualidade de vida melhor. E Nópolis está melhorando. Quem acompanhou, quem vem acompanhando o município está sentindo que o Nópolis está melhorando. Em todos os aspectos. Então eu acho que o plano diretor estava faltando. A cerejinha estava faltando. Então eu quero novamente agradecer a presença de todos. Agradecer a empresa aí do Evandro que está fazendo esse trabalho. E a todo o governo do Estado que hoje, até não tem ninguém do Estado aqui hoje, mas na próxima, temos cedo a porta do Estado aqui. Para estar participando de todas as audiências. Então, obrigado a todos que estão presentes. Gostei, a casa está cheia. Hoje que o Evandro ficou contente, bastante gente, transmissão ao vivo. E eu quero que essa sementinha germine e que amanhã todos vão falar, que bom que aconteceu, que bom que Nópolis está se organizando. Isso faz parte da nossa gestão, da gestão do governador Paulo Mendes, da gestão do Estado inteiro. Então, obrigado pela oportunidade de estar podendo ajudar o nosso município a crescer organizado, crescer de uma forma positiva, onde todos ganham. E eu quero dizer muito obrigado por você estar confiando nessa gestão, confiando nesse trabalho nosso, que também nós, quem está na frente, sempre está sujeito a erros, né, André? Eu procuro acertar, mas a gente erra alguma coisa. Mas o que é importante é você acertar mais do que você erra. Então, agradecer novamente. Obrigado pela confiança que vocês depositaram, não só no meu ciclo, mas em toda a equipe que está nos ajudando a coordenar e organizar o nosso município. Então, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. Um abraço. Neste momento, desfaça do seu motivo de honra, agradecemos a presença das autoridades e os convido a tomar vossos assentos na plateia para darmos continuidade aos trabalhos dessa noite. Passamos nesse instante a apresentação dos estudos para a elaboração do Plano Diretor Municipal de Nópolis, Mato Grosso. Primeira audiência pública para a apresentação do diagnóstico de situação da realidade municipal. Convidamos o senhor Evandro Gotardo, que é geólogo mestre e doutor em engenharia, para proceder à apresentação técnica. Com a palavra.
Inicialmente, queria agradecer a todos. Prefeito, realmente estou feliz, né? A gente tinha essa expectativa, superou grandemente, fico muito feliz. Agradeço a cada um que está presente aqui. Agradeço também ao Juan, que fez um grande esforço. Estamos transmitindo essa sessão também pela internet, né? Então talvez abranja ainda mais pessoas, a gente não sabe quantas hoje, mas acho muito importante. Eu também tenho alguns agradecimentos iniciais a fazer, né? Porque já estamos trabalhando nesse projeto há alguns meses. Primeiro ao prefeito, que sempre realmente nos apoiou, secretário de administração que está aqui presente, secretário de educação que está aqui presente, o doutor Paulo lá que está presente, né, apoiou bastante, as pessoas da área de imprensa, o seu Tito, o Ariel, o Pedro Gal, engenheiro que está aqui presente, né, todo o pessoal da engenharia da prefeitura, né, eu não gostaria de esquecer o nome de ninguém. Acho muito importante o comprometimento de todas essas pessoas. Creio que mais de 30 pessoas envolvidas. Temos uma equipe multidisciplinar envolvida na retaguarda. Então, esse trabalho que nós vamos começar a expor aqui, que nós vamos continuar até a conclusão, é feito a muitas mãos. O pessoal do cadastro, também da prefeitura, agradecer, da fiscalização, também que acompanhou, né? Importante, da subprefeitura, né? Importante também nos acompanhar nos distritos. É bastante prazeroso trabalhar num lugar assim, onde as pessoas estão muito disponíveis. Ao fórum que disponibilizou o local aqui em vista das condições aí da Câmara. Da Prefeitura, né? Então fomos muito bem recebidos, muito bem atendidos aqui, o doutor Carmelindo e a equipe dele. Eu agradeço demais. O método de trabalho nosso é brainstorm, é horizontal, não tem muito verticalidade, então a opinião de vocês é importante, é necessária e vai estar inclusa nos resultados do plano. Nós estamos sempre disponíveis hoje, disponíveis amanhã, disponíveis até o final, quando será feita a entrega de um arcabouço de lei a ser aprovado por esta Casa, que é a Câmara Municipal, com anuência de toda a parte técnica e referendada pelas nossas audiências e também pelo questionário e outros instrumentos de participação que nós vamos exercitar até o final desse projeto. Nós vamos fazer uma apresentação técnica dos resultados que obtivemos até esse momento dos trabalhos. Depois disso, teremos um tempo de discussão, teremos também coleta de perguntas para as pessoas que não quiserem se manifestar de forma verbal no microfone, tentaremos responder. As pessoas que fizerem questionamentos no chat, também tentaremos responder. As perguntas que não puderem ser respondidas hoje, serão respondidas em outra oportunidade, né, amanhã ou ao longo da semana, em conjunto com a minha equipe, né, nós vamos estruturar isso e devolver. Ao final, vocês vão encontrar um telefone de contato, WhatsApp, podemos falar sempre que tiverem interesse de fazer isso. Vocês podem também procurar o pessoal da Prefeitura e deixar questionamentos lá, todos eles serão respondidos. Agradecer também ao Reidner, né? Não esqueço, que dá o suporte lá no jurídico, onde a gente está instalado, lá junto com o Dr. Paulo, pelo apoio, né? É importante, não posso esquecer das pessoas. Vamos prosseguir na apresentação. Então, o histórico do projeto. Nobres não tem plano diretor. Realmente, como o doutor prefeito comentou, talvez já tenha passado um pouco do tempo. Talvez algumas diretrizes poderiam ter auxiliado no desenvolvimento da cidade. Mas eu creio que ainda está no momento. Ainda está no momento. Ele tem uma validade de 10 anos. Né? Nós vamos propor, dentro do próprio plano, um dispositivo de revisão em 5 anos, em vista da dinâmica da cidade aqui e também porque uma década, nesse cenário, é muito tempo. Então, vamos propor um plano que vai ter uma validade de 10 anos, mas com uma revisão em 5 anos. Eu tenho que ressaltar novamente a questão da contratação. O doutor prefeito comentou bem, mas é importante. Muitos municípios estavam pleiteando, mais de 30 municípios estavam pleiteando o plano diretor. 2 municípios inicialmente foram contemplados nessa empreitada, Chapada dos Guimarães e Nobres. Nós tivemos a felicidade de conseguir participar desses projetos. Então, vejam a importância que o governo do Estado está dando para o município
e eu creio que também a Prefeitura, em igual par, né, e hoje, pelo que eu vejo aqui, pela presença de vocês também, os moradores e a sociedade local. É muito importante esse evento nosso, é muito importante esse projeto nosso, e é ressaltado pelo governo do Estado, que deu esse apoio para cá e para um outro município de Chapada, em vista de alguns aspectos diretos, questões de investimento, questões de possibilidade de desenvolvimento, questões de turismo, questões macro do próprio Estado. Então, eu me sinto privilegiado em participar, em poder estar aqui com vocês, e acho que foi uma decisão muito sábia e muito importante do governo do Estado, com o suporte da Prefeitura. Então, agradeço essa escolha, né, pelo fato de estarmos aqui, e também a Sinfra, pelo apoio e suporte que tem nos dado sempre. O prefeito comentou, né, não puderam estar aqui hoje, mas teremos outras oportunidades, certamente, e o apoio do Retaguarda sempre nos tem sido dado. A empresa responsável, então, o Consórcio Integração é um conjunto de profissionais, é uma empresa com bastante experiência em vários tipos de estudos e projetos, né? Já trabalharam aqui na região bastante, estão trabalhando hoje na região, porque creio, né, prefeito, que as obras que estão sendo projetadas e tudo mais desenvolvidas em Bom Jardim, por exemplo, é até parte da equipe, né? Então, eles têm muita experiência, nos chamaram porque trabalhamos com isso há mais de 20 anos, planejamento territorial, planejamento urbano, planos diretores, planos de saneamento, planos de vários tipos, né? E, então, agradecemos a confiança e estamos aqui para tentar contribuir. O que é o plano diretor? Muito importante que todos entendam. É uma lei municipal elaborada a partir de técnicos especializados e com a estreita participação da sociedade, aprovada pelo Poder Público Municipal nas suas casas, na Prefeitura e na Câmara. Constitui um pacto social e um instrumento a partir do qual são construídas as diretrizes do planejamento urbano e rural do município, para organizar os espaços da cidade, ajustar os usos do solo no território da melhor maneira possível, preservar o meio ambiente e garantir a melhoria da qualidade de vida da população. É uma forma um pouco mais pomposa de dizer tudo que já foi dito pelo prefeito, também pelo nobre vereador, né? E, então, necessário ressaltar aqui, se não houver a participação das pessoas, se não tiver o resultado de um brainstorm de todos, vai ser um plano para a gaveta, plano para a estante, plano até para a internet, para pesquisas. Não queremos isso, queremos um documento útil, que organize realmente. Já antecipo, não é um documento que não vá conter conflitos. Diferenças fazem parte da vida. O que importa é a melhor junção, é o melhor acordo entre todas as partes, para que o documento seja útil e tente sanar as questões da melhor maneira possível. Isso somente com discussão, com participação. Por isso, agradeço muito a cada uma que está aqui gastando, investindo o seu tempo conosco. Os objetivos que temos aqui. Então, orientar os planos, programas e ações do Executivo Municipal na direção da compatibilidade entre os interesses públicos e coletivos. Muito importante. A Prefeitura é um órgão gestor. Os interesses coletivos são difusos, são variados. Aqui é bastante difícil de encontrar um ponto de equilíbrio. Temos que esforçar nesse sentido. Buscar uma organização mais justa dos benefícios e dos ônus. Toda a gestão de município tem benefícios e tem ônus. Vocês sabem, eu vivo no município, vocês vivem aqui, todos nós temos bem clara essa noção. Isso é importante também, ampliar o direito à cidade, o direito à cidadania, ao meio ambiente saudável e ao desenvolvimento sustentável. Nobres é realmente um lugar, me perdoem o trocadilho, nobre. É um meio ambiente de altíssimo nível, é um local maravilhoso. Um pouco quente, mas maravilhoso. E nós temos que trabalhar para que ele se mantenha, evolua de uma maneira organizada e sustentável. Sustentável, essa palavra tem que ficar na mente de vocês. Importante, e aqui estamos exercitando isso, consolidar a gestão democrática. Sem participação, não tem justiça social, não tem organização, não tem um bom projeto, não tem engenharia que resolva. Eu tenho experiência nisso. Nossa metodologia geral de trabalho.
Então, coleta das informações existentes na prefeitura, órgãos, instituições municipais, estaduais e federais. Então, nós fizemos inúmeras reuniões, nós fizemos, sim, visitas, vistorias, né, coletas de dados em instituições do Estado, federais, coleta de dados na internet, todas as bases disponíveis. Isso gerou uma quantidade enorme de informações, que eu creio que não existiam antes com tanto detalhamento, e é um patrimônio que vai ficar junto com o plano. Além da lei em si, os dados são importantes, para que os técnicos possam utilizar, possam melhorar, a população, eventualmente, também utilize, né? Então, essa formação da base de dados, que a gente chama, também é um produto e é um patrimônio que vai ficar como resultado do projeto. Fizemos bastante trabalho de campo, né, no intuito de conhecer a realidade objetiva, tanto na área urbana quanto nos distritos. É importante ressaltar que Nobres é grande, muito grande. É 4.000 quilômetros quadrados, então é até muito difícil de gerenciar, né, prefeito? É um espaço territorial grande, complexo, né? Então, isso também foi abordado no plano, é um dificultador, é um desafio. Então, nós temos aqui um ponto crucial, elaboramos um questionário participativo, está aberto para contribuições, vamos conversar sobre ele ao longo da apresentação. Esses dados que foram obtidos em campo e ainda estão sendo obtidos, por exemplo, hoje, vão ser processados e tudo isso vai gerar a base dessa lei, que é o plano diretor, e os seus anexos, certo? Então, a apresentação desses dados que foram coletados até o momento e os resultados interpretados até o momento é o que faremos hoje nessa audiência. Na próxima audiência, né, faremos a discussão das questões que são possíveis de serem interpretadas a partir desses dados. Então, nós teremos hoje uma sessão de diagnóstico e depois um prognóstico. E assim continuamos até o final do processo e do projeto. Vamos passar para o próximo. Algumas considerações importantes. Serão realizadas 5 audiências públicas relacionadas à elaboração do plano diretor, para dar conhecimento pleno à população e fortalecer o caráter participativo. 5 audiências públicas são bastante audiências públicas. É além do que, diria assim, é normalmente feito, que são 3 audiências públicas em geral. Porém, nós consideramos, a empresa considerou, a equipe considerou, a prefeitura considerou também, e os entes com quem conversamos, necessário aumentar esse leque. Então, faremos 3 audiências aqui na região central, 1 audiência em cada um dos distritos, Bom Jardim e Coqueiral, Roda da Água. A última audiência pública aqui na área central vai tratar, então, da apresentação do produto final, submissão a todos, e, após isso, vai ser submetida a apreciação final da Prefeitura e do Estado, considerando as últimas contribuições, e vai para a Câmara para ser apreciado e aprovado, ou não, né, conforme o caso, para que seja transformado em lei. Importante também ressaltar que hoje não vamos tratar muito dos aspectos dos distritos, esses aspectos serão considerados de uma forma mais exaustiva em cada uma das audiências realizadas lá, né? As comunidades, eu sei que tem uma ansiedade, e lá tem muitas questões a abordar. Eu não sei se o César está presente, queria agradecer a ele também por ter nos ajudado bastante na questão dos distritos, né, engenheiro César, é importante. Eu vou falando assim porque vou lembrando, mas é importante falar. Nós vamos coordenar essas audiências todas, as 5 audiências, da seguinte forma. Então, apresentação das atividades que foram realizadas, discussão com os senhores presentes aqui e também o que for possível coletar de contribuições a partir do chat da internet, né? Deixar muito destacado que todos assinem, por favor, a lista de presença, porque é um documento que nos dá embasamento para a legalidade, para a participação, para a efetiva consolidação do plano. Então, se alguém não assinou, por favor, na saída, né, o pessoal coleta, não vamos deixar de assinar, é muito importante. A lista de perguntas é uma forma daquelas pessoas que não têm interesse em verbalizar um questionamento, ou vir aqui à frente e conversar,
também manifestarem questões. Então, ela vai ficar rodando pelos senhores, pelas senhoras aí, podem anotar, não é necessário colocar nome, somente se quiser, para algum contato posterior, a gente esclarecer de uma forma melhor, senão não é necessário, apenas a questão interessa. Tragam as suas questões. As que não pudermos resolver hoje, vamos atender de alguma forma, vamos responder. Nada vai ficar sem resposta. Os slides da apresentação, eles são numerados para garantir que vocês, por exemplo, tenham uma dúvida específica no slide 35. Todos eles têm um número na base do documento, vocês estão verificando ali no canto inferior, né, de cada slide, às vezes está no canto de cá, em vista da cor do slide, né, só para ressaltar, é uma ferramenta de organização. Esses dados aqui vão ser disponibilizados também no site da Prefeitura Municipal, para que vocês possam baixar, né, a apresentação e mais algumas informações complementares, de maneira a dar esse caráter democrático e aberto aos dados do plano. O questionário participativo. Vamos ter que fazer uma discussão aqui a respeito. Então, eu acho que o senhor Dito está aqui, né? Aí. Então, nós estamos num esforço grande, a secretária de Educação, o prefeito, o doutor Paulo, inúmeras pessoas, né, em fazer a divulgação do questionário. Infelizmente, a gente não tem ainda um número de respostas que permitisse, por exemplo, que hoje a gente apreciasse esses resultados e discutisse com vocês cada um deles. É um questionário um pouco extenso, mas eu acho que ele é de uma resposta muito simples, assim, é simples apontamentos, não tem, diria que 10 minutos, não dá 10 minutos de preenchimento, e ele é muito importante, porque é a estatística das necessidades, é a estatística das realidades, das diferenças, das dificuldades, das partes ruins, das coisas ruins, dos problemas, e ele ajuda muito a nós, equipe técnica, a passar isso aos gestores e também a orientar o nosso trabalho. Eu gostaria muito de ter, hoje, uma quantidade, talvez, de 200 respostas, para que nós pudéssemos ter uma base e discutir isso, mas ela está bem inferior a esse número, então eu não trouxe esses dados. Eu preferi que nós fizéssemos aqui um debate, uma discussão entre nós. Gostaria muito que os senhores, as senhoras presentes, acessassem o site da Prefeitura, fizessem esse preenchimento, pedissem aos colegas, amigos, familiares, pessoas que conhecem, que têm relevância técnica ou lideranças da comunidade, enfim, que todos nos auxiliassem nessa campanha de obter uma base de dados que seja representativa, que a gente possa utilizar no plano. Eu não vou tratar de números porque eu acho que não é relevante, mas existem outros locais assim, onde, nesse estágio aqui, eu já tenho 10 vezes mais respostas. Então, nós precisamos ter essa participação. Acho muito importante, vou ressaltar novamente, a gente vai deixar aberto o questionário pelo tempo que for. Em geral, nessa audiência aqui, eu já teria encerrado a participação, né? Já teria fechado a pesquisa e nós estaríamos discutindo os resultados. Vai ficar aberto um tempo que for, até nós formarmos uma base que permita a discussão. Na página inicial da Prefeitura, tem uma chamada que vai direto ao questionário. Queria agradecer ao prefeito, agradecer o Dito, que tem feito essa gestão, o pessoal da minha equipe, a Priscila, principalmente. Houve uma contratação para montar esse questionário, para fazer esse questionário em alto nível. Ficou muito bonito, ficou muito fácil de preencher. Acho que as questões são um pouco maçantes, eu concordo, mas são necessárias. Esse investimento que a Prefeitura fez, eu tenho que ressaltar. Busquem aonde está isso no link inicial, lá, busquem nos grupos, eu sei que os secretários disseminaram isso. Tentem preencher, é um tempo investido em prol de todos nós aqui. É um bom brainstorm, garanto a vocês que não é um tempo perdido, é um tempo investido. Está ali bem fácil de ver, página inicial do site da Prefeitura. Se tiverem dúvidas, por favor, né, tem a ouvidoria, tem a comunicação da Prefeitura, o pessoal sabe acessar e auxiliar os senhores, vai ter o meu contato aí ao final, a gente pode ajudar, estamos à disposição.
Como não temos os dados para discutir, né, infelizmente, eu queria apresentar algumas questões importantes. Queria apresentar o questionário para vocês no intuito de que preencham ou que ajudem a preencher. Veja, se não quiserem identificar o nome, não são questões de preenchimento obrigatório. Muitas pessoas não querem preencher porque não querem ter a sua identidade, enfim, compartilhar algum dado mais sensível. Não é necessário. Preencham e não preencham essas questões. As questões fundamentais para nós estão marcadas com asterisco. Essas, sim, são de preenchimento obrigatório, mas elas não contêm dados sensíveis, não contêm nome, não contêm telefone, não contêm e-mail, certo? São simples. Veja, é importante ressaltar. O questionário ele é muito incisivo. Então, ele é tratado. Aqui são algumas questões apenas, né? Lá está mais detalhado. Trata primeiro do município e depois do seu bairro. A unidade de gestão nossa, de planejamento, é o bairro. Então, nós precisamos ter noção geral, mas precisamos ter do bairro. Problemas do bairro, necessidades do bairro, pontos positivos do bairro, questões da drenagem do bairro, do esgoto do bairro, do lixo do bairro, do município. São dados, todos eles tirados, assim, vou dizer aos senhores, de experiência de muito tempo, que ajudam muito, não só no plano diretor, mas também como orientadores aos gestores públicos. De verdade, entra na sua vida, entra no seu bairro, entra na sua casa. Então, nós temos aqui uma série de perguntas, né, que buscam assim, alternativas que podem ser utilizadas, questões de transporte, sistema viário, uma questão importante que nós vamos discutir mais adiante, questões de pavimento, áreas de expansão urbana, tipo de indústria, sabe? São informações importantes. Eu destaco, assim, a gente gostaria de estar vendo aqui os gráficos dos resultados para ver o que o município pensa a respeito, o que a sua população pensa. Não temos ainda. Espero que tenhamos. Na próxima audiência, prefeito, quem sabe já estamos apresentando dados, ao invés de estar apresentando o questionário. Confesso a vocês, é a primeira vez que eu apresento questionário. Nunca apresentei, sempre apresentei dados. Mas a gente tem que esforçar, eu acho importante, e tenho certeza que a gente vai alcançar uma base razoável para a segunda audiência, e talvez lá na última, se tiver que ficar aberto até o último dia do plano, ele vai ficar aberto para que a gente aumente essa base o quanto der. Né? Eu separei aqui, por exemplo, quais problemas que são existentes e você considera muito graves ou relevantes para o seu bairro. Né? Então, veja, segurança, moradia popular, coleta de lixo, poluição do rio, iluminação pública, locais para lazer. É a hora de manifestar. Tenho certeza que é a hora de manifestar. Esses dados vão chegar ao prefeito, vão chegar às outras instâncias, vão estar inseridos dentro do plano. É a hora de participar. Vocês têm várias perguntas, né? Esse aqui é um pouquinho mais sensível, veja. Nobres é um município relativamente novo. Quantos anos tem aqui, prefeito? 40? 50? Quanto? 59. É novinho. Olha só, o que precisa melhorar aqui? Infraestrutura, não tenham dúvida. Questão relativa a sistema viário, drenagem, esgoto, coleta e manejo do lixo, disposição final do lixo, enfim, dos resíduos, né? Abastecimento de água. Isso demora muito tempo nos municípios para ser equacionado. Nobres ainda é novinho nesse conceito, né? Às vezes demora mais de 100 anos para isso estabilizar, mas precisa. E para a gente saber disso, por exemplo, ter uma noção se vocês têm disponibilidade a pagar uma taxa pela coleta de lixo melhor, uma taxa pela limpeza dos rios, uma taxa pela implantação do esgoto. Precisamos saber disso. Isso é importante. Ou não queremos isso. Somente manifestando, a gente vai poder analisar isso e contemplar no plano diretor. São perguntas realmente importantes, vão para dentro da sua casa, muitas vezes podem ir até para dentro do seu bolso. São importantes. Poluição das águas, do solo, poluição do ar no município. Essas questões estão citadas aqui, certo? Poluição das águas, do solo e do ar no bairro. Isso vai orientar a gente na definição do zoneamento. Isso vai definir e ajudar a disciplinar as atividades. Vocês todos sabem que há problemas dessa ordem, de todas essas ordens. Temos que enfrentar.
Podem não ser agradáveis todas as questões, mas são necessárias de serem consideradas. Tenho certeza disso. Até porque fizemos uma ampla discussão antes de publicar esse questionário. Então, ele se prolonga com várias questões, sabe? A questão de drenagem pluvial é um problema, eu acho que agora está um pouco melhor, né? O prefeito teve em obras aí, está em andamento, né? Isso é bom, mas é sempre bom a gente verificar qual bairro ainda tem esse problema de maneira mais acentuada, onde que a gente pode avaliar melhor. Isso vai tudo, entendam, nós não vamos fazer projetos aqui. O plano, ele é um guia, ele é uma definição de diretrizes para os projetos que virão, certo? Para toda a engenharia, a arquitetura, que nós temos aqui a arquiteta presente da prefeitura, né? Então, isso aqui vai ajudar na orientação geral dos projetos, que o prefeito vai buscar o recurso, que a equipe vai detalhar, que depois vão ser construídas as obras, que o jurídico vai aprovar. É um contexto, entendam? E é importante que ele parta de uma análise que venha da população, que venha de vocês. Vejam, outras questões importantes. Iluminação pública, certo? Precisamos avaliar isso. Iluminação pública é importante, é um custo bastante considerável. Então, como avaliar isso? Como está isso no município? Como está isso no bairro? A poluição das águas a gente vai comentar um pouquinho mais adiante, ali eu acho mais relevante, né? Saúde, eu sei que é um tema, né, um pouco mais sensível, mas em todos os municípios é. É difícil de ter uma saúde de qualidade, é muito custoso, muito caro, o sistema é muito complexo. No mapeamento a gente viu as estruturas bem organizadas e a tentativa do município de fazer o melhor, certamente, mas é importante a sensibilidade, o retorno, a devolutiva da população para que a gente possa entender isso e trabalhar dentro do plano diretor. Não nos furtamos a nada, espero que a gente consiga. Então, vamos ter mais questões aqui, ó. Esse aqui é bem importante. Gostaríamos de saber se a população quer participar dos processos de decisão. Teve um município que a gente já fez essa mesma pergunta e 98% respondeu que sim. Foi muito surpreendente, muito positivo, sabe? Então, talvez a gente esteja criando um novo modus operandi das pessoas quererem participar. É importante essa pergunta. Desculpem, assim, o slide é um pouquinho agressivo, né? Mas é para ficar marcado mesmo. Questionário participativo. Por todos os aspectos antes apresentados, é muito importante o preenchimento do questionário participativo, efetiva participação da população nobrense nessa ação. Sem uma quantidade razoável e representativa de respostas, com diagnóstico de situação da realidade municipal, serão muito prejudicados, por consequência, as propostas que constarão do plano diretor. O plano diretor é uma lei, portanto, tem poder de lei e afeta a vida e a realidade das pessoas. É muito importante que represente verdadeiramente a realidade local e sirva para atacar os problemas, propor soluções, mediar os conflitos na zona urbana e rural, com o que se alcançará um maior desenvolvimento humano, ambiental, social e econômico. Fiz questão de ressaltar. E aqui eu coloquei em vermelho para os senhores e as senhoras verem. Participe, preencha, responda ao questionário, convide os seus amigos, conhecidos, parentes, pessoas que considerem importantes para as diversas temáticas a também preencher e responder. Ressalto, por fim, nesse aspecto. Peçam, ajudem. Estamos pedindo um auxílio real. Já fiquei muito feliz com a sua presença, todos de vocês. Agora é um pequeno esforcinho complementar para preencher o questionário. Agradeço já antecipadamente. Nosso trabalho de campo, né? Acho que é importante a gente destacar um pouquinho dos dados. Então, Nobres é muito grande. Vejam, eu sou do Rio Grande do Sul, meu pai quis vir para cá, não veio, eu fiquei por lá, mas ele veio nos anos 70 e voltou. Aqui cabem 40 vezes o meu município de lá. Muito grande. Então, é uma dificuldade para o prefeito, para o poder público, gerenciar uma quantidade de território como essa. É importante que vocês tenham a magnitude, a dimensão da área. Isso é difícil. É estrada,
população dispersa que tem que ser atendida igualmente, é muito difícil. O plano diretor também de um município desse porte não é um documento simples. Nós tentamos percorrer o máximo que foi possível, pontos mais críticos, e nisso a prefeitura nos auxiliou, né, porque também seria impossível percorrer tudo isso aqui, demorei 1 ano só fazendo o trabalho de campo, né, então nós fomos aos pontos onde nos auxiliaram e nos indicaram. Tentamos dar uma densidade maior de visitas e pontos na área urbana, né, para que a gente possa fazer um bom detalhamento, né. Fomos aos distritos, fomos muito bem acompanhados, subprefeitura e equipe, né, então verificamos os aspectos importantes nos distritos também, né. Cada um dos registros que foi tomado tem a coordenada, e essa base de dados está toda já referenciada e vai ser oferecida à prefeitura como anexo ao projeto, né, para que posteriormente possa ter outras aplicações e possa ser melhor detalhada, né. Para nós serve como informação com característica local, permite identificar as feições e fazer o mapeamento. Desse trabalho, então, aspectos relacionados à infraestrutura. Primeira coisa que nós vemos, Nobres tem aqui a grande característica que eu vejo, a organização urbana bastante razoável, é um grande loteamento. Então, o que a gente vê é um rendilhado, vocês veem, as vias são praticamente ortogonais, nós não temos grande sinuosidade. Eu já trabalhei em Nova Lima, em Minas Gerais, fazendo um projeto, um plano lá. É uma cidade dentro de uma montanha, totalmente torta, completamente complexa. Aqui nós temos tudo para ter o que o nobre vereador comentou antes, e o prefeito também. É só uma questão de gestão do espaço. Ele todo é favorável nesse aspecto. Nós temos tudo para fazer aqui um bom desenvolvimento, um preenchimento dos vazios, uma expansão urbana adequada, encontrar os melhores locais, tem tudo. E está representado por esse arranjo muito bem feito, não sei quem foram os primeiros aqui a planejar, mas fizeram com um sentido topográfico, fizeram com um sentido organizado. Não foi feito de uma maneira sem critério. Isso a gente observa, sempre tem a melhorar, claro, mas saibam, conheço muitos municípios com um arranjo muito pior que esse, muito mais difícil de lidar. Então, é o primeiro aspecto que a gente viu, verificou a partir do mapeamento. Então, nós temos aqui vias estruturais muito importantes, uma via federal muito importante, vias estaduais importantes, sabe? Isso é muito, diria assim, a logística do município é bastante acentuada, pode ser utilizada de N formas a catapultar um desenvolvimento, aproveitar a posição em que está. Então, no plano diretor, vamos tentar correlacionar as áreas ainda disponíveis, o zoneamento possível, com essa logística favorável, com essas vias estruturais de primeira ordem que a gente está vendo aqui, né? Tentar maximizar o valor que isso tem. A parte viária urbana, interior, também tem vias muito boas. A gente vê as principais, as arteriais, também foram planejadas, né? Então, elas possibilitam fazer a secção de todo o município em todos os sentidos, né? De uma maneira boa, de uma maneira com folga no espaço viário, né? O que a gente sempre tem a melhorar e vamos considerar, mas, em princípio, assim, o viário de primeira ordem é bastante favorável. Nós temos aqui outros exemplos, né, dessas vias transversais e longitudinais que permitem o acesso fácil, né? Então, isso é um valor do município, tenho certeza disso. O fluxo, com certeza, a gente está vendo ali na engenharia busca de melhoras, busca de sinalização, busca de organização, adequar os parâmetros da legislação e da normatização atuais, né? Mas existe uma base de alto nível. Ressalto novamente, quem fez os projetos iniciais aqui pensou de uma maneira adequada, pensou num avanço do município. É claro que as vias de bairro, as vias internas, poderiam ter algum aspecto melhor, sem dúvida, e a gente vai discutir alguns deles, né? Eu vejo principalmente a questão dos passeios, a questão dos recuos, né? Algumas coisas de infraestrutura, de drenagem urbana, né? Nas vias dos bairros. Isso é importante que a gente tenha a resposta no questionário para saber aonde mais é importante
a gente gerenciar essas questões, né? Então, nós temos as vias principais realmente bem organizadas, bem estruturadas, vão ser melhoradas pelo que o diagnóstico está indicando, mas as vias de bairro ainda precisam de instrumentação, de alguma melhoria assim, de maneira mais acentuada. Nós vemos aqui, por exemplo, tem muita variação de largura de rua. Isso é uma coisa a avaliar, né, por que foi feito dessa forma. Tem variação na tipologia das calçadas, né? A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, aqui é uma forma de calçada, aqui tem uma forma bem adequada de calçada. Então, essa questão do passeio, da largura do passeio, da forma como esses passeios estão, né, a qualidade, é uma questão a ser avaliada. O recuo também tem que ser mais definido e melhorado. E temos um aspecto importante aqui, que é a questão da arborização urbana. Nós vamos ressaltar no capítulo de meio ambiente do plano diretor o incentivo a arborizar, aumentar a arborização urbana, necessário, principalmente num local onde tem essa questão de temperatura tão acentuada, o sombreamento, a melhoria do microclima e, eventualmente, até o controle de poeira, dispersão de poeira atmosférica, né? Então, vai estar dentro do capítulo de meio ambiente do nosso plano. Aqui temos algumas áreas ainda em desenvolvimento, típico de uma cidade jovem que está expandindo, que está aumentando. Ao que sei, essa obra que já está até mais avançada, já foi feita a pavimentação. Aqui ficou um exemplo de como as áreas mais periurbanas, as mais fora da área central, ainda estão em implantação, ainda estão em crescimento, ainda estão sendo estruturadas, montadas. Aqui vem uma questão chave. Acho que o bem mais importante de Nobres são as pessoas. O segundo bem mais importante de Nobres é a água. Foquem na água. Nobres é deslumbrante do ponto de vista dos recursos hídricos que existem aqui. Eu poucas vezes vi, olha que eu já rodei muito assim. Existe a companhia municipal, nos recebeu, apresentou os dados, existe um plano de saneamento, sei da dificuldade que é fazer a gestão do abastecimento de água. Ela faz parte da questão do plano pelo seguinte: se nós expandirmos a cidade de uma maneira horizontal, mais radial, são mais redes a serem construídas, mais custo a ser utilizado. E quem vai bancar isso é a ESAM. Veja, então, claro que nós vamos sempre trazer as questões ao plano diretor, mas elas são muito importantes. Eventualmente, o seu bairro fica sem água. Uma decisão equivocada, tanto na gestão do saneamento quanto do plano diretor, implica em coisas sérias, sabe? Então, nós temos noção plena disso pela experiência de muitos anos fazendo isso. Outra coisa que é extremamente importante, né? Vocês conhecem, permitam se me equivoco, mas acho que é Rio Nobres, né, que chama, o nome correto é Rio Nobres, né? Porque eu já vi Ribeirão dos Nobres, Ribeirão Nobres, Rio dos Nobres, mas acho que é Rio Nobres, né? Ele é um tesouro da cidade, um tesouro da cidade. O Serragem também, né, e ambos juntos, formando outros rios, são um bem natural de valor inestimável. Esse aqui é o ponto de captação da água. Então, vejam, toda a água que os senhores e as senhoras bebem aqui, a maior parte dela vem dessa captação aqui, dessa bomba que está dentro do curso fluvial do Rio Nobres. Precisamos manter esse rio aqui saudável, essa qualidade da água saudável. Isso implica no zoneamento que o plano diretor vai definir. O zoneamento errado destrói o rio, destrói a sua água. É importante. Drenagem urbana. Todas as áreas com esse tipo de topografia, como temos aqui, têm problemas de drenagem urbana. A água vai sempre correr para algum lugar, e o que nós vamos avaliar? No plano diretor, a questão da impermeabilização do solo, basicamente, né? Porque isso influencia na infiltração, a infiltração influencia no escoamento, o escoamento pode ou não alagar alguns locais que hoje não estão alagados, né? Pode causar diversas modificações. Então, vejam, não vamos propor um projeto de drenagem. Inclusive, acho que esse projeto aqui já está até finalizado, né, prefeito? Esse projeto aqui, eu acho que até já está conclusa essa obra, né? Essa obra de drenagem aqui, eu acho que Então, não é o nosso objetivo propor um projeto de drenagem, e sim verificar onde o plano diretor interfere na drenagem. Interfere basicamente na preservação dos cursos da água,
nas matas ciliares, que evitam que eles sejam assoreados, e no grau de impermeabilização do solo, que controla o escoamento e a infiltração. Por isso, fomos mapear essas estruturas. Temos um problema, né, aqui, bem registrado. A microdrenagem urbana, ela, em geral, é o patinho feio nas cidades todas que a gente vai, né? Então, fica aqui a questão de que é necessário fazer o mapeamento desse sistema de microdrenagem, propor a construção de novas bocas de lobo, bueiros, ajustar o que for necessário. Enfim, esse é um ponto que foi identificado a campo. Temos poucas bocas de lobo, temos poucos bueiros, tem que fazer um mapeamento dessa rede cadastral e eventualmente, implantar o que for necessário para que a microdrenagem seja funcional e não afete a vida das pessoas aqui no município. Questão dos resíduos, né? Nós vamos ver aqui, então, essa aqui era a área de antiga disposição de resíduos. Hoje ela está encerrada e está em recuperação, como a gente vê ali, né? Então, acho que os resíduos estão sendo dispostos em um aterro licenciado fora do município. A questão está relativamente bem equacionada nesse aspecto, né? Finalizar a recuperação e monitoramento desse local, acho que seria o principal. Nós vemos vários pontos de descarte de resíduos de construção civil. Isso aqui vai ficar também ressaltado no capítulo de meio ambiente, né? Não é concebível que um lugar tão bonito quanto Nóbrega a gente encontre isso. Tem vários, tem muitos, não é concebível. Parte de um capítulo que talvez a educação ambiental ajude, algumas questões mais restritivas do ponto de vista de fiscalização, isso vai estar contemplado. Outra questão quanto aos resíduos importante é que falta uma padronização de mobiliário urbano relacionado a lixeiras, né? Então, nós vamos fazer algumas proposições também para tentar melhorar essa padronização aqui, que permita a gente, vamos dizer assim, padronizar. Nóbrega é uma joinha. Se for bem decorada, tem um upgrade enorme, assim. Porque, por exemplo, aqui a gente vai ver logo adiante, né? Nós temos a questão de energia, que também é um hub energético, tem as linhas de transmissão necessárias, tem as subestações de grande porte necessárias, tem as usinas solares surgindo a todo canto aqui, em vista do potencial. Então, é um grande potencial. Vai estar contemplado também dentro do plano diretor, porque isso é um avanço, né? Alguns municípios, um município aqui do Mato Grosso já está fazendo isso, incorporando uma legislação dentro do plano diretor, então eu acho importante, né, que a gente faça isso. Vejam aqui, isso é uma inovação, eu só tinha visto isso na Sabesp, lá em São Paulo, em áreas bem maiores, né? Nós temos o que aqui? Temos um reservatório de água da ESAM, e todo ele está circundado por placas solares, né? Então, isso aqui se chama aproveitamento sustentável. Provavelmente, a energia que a ESAM está consumindo está sendo diminuída, assim, o custo de energia grandemente em função dessas placas solares, dessas usinas que estão sendo implantadas. Isso aqui é chamada solução inteligente. Parabéns aí a quem teve a ideia, muito, muito boa, muito inovadora, muito legal. Falando novamente, então, da parte de arborização, o que nós temos? Temos vários locais muito interessantes em Nóbrega, com arborização adequada, sabe, com paisagismo até, e tem vários outros lugares que falta isso. Nós vamos contemplar dentro do plano um capítulo, um aspecto que tente homogeneizar isso, que incentive a contratação de um plano de arborização urbana coordenado, né, e que esse plano possibilite ajudar no microclima, que a gente conversou, no paisagismo, também no sombreamento, que é necessário, né, e até no controle das emissões aéreas também ajuda relativamente. A gente vê em várias ruas, né, aqui tem um aspecto interessante, nós temos a calçada bem dimensionada, um recuo adequado, né? Num outro local não tem a mesma dimensão, nem o mesmo padrão. Então, isso aqui a gente vai tentar melhorar. Alguns padrões que permitam que a cidade toda ganhe uma identidade melhor. Foi o que várias cidades que a gente conhece fizeram, né, e tiveram um ganho muito grande, não só de eficiência, mas também de beleza, de harmonia, de qualidade de vida para as pessoas. Eu queria ressaltar, as praças são muito bonitas aqui, tem várias praças, estão com o padrão adequado,
são bonitas mesmo, assim, aqui peguei em 2 locais bem diferentes, mas vejam, quando há padrão, quando há organização, a cidade ganha, o que chama o tecido urbano fica mais consistente. Então, parabéns aos projetistas, aí, arquitetos que têm essa organização das praças, né? Foi um ponto muito positivo que a gente observou aqui, né? Tem mais, Nobres nesse aspecto tem muito ganho, muito ganho. E elas estão dentro do que tem de mais moderno hoje que se tem utilizado, né? Várias. A gente tem aqui vários aspectos, vários. Todas elas muito bem organizadas, a limpeza também muito bem feita, né? Mantida. As estruturas de saúde são bastante consistentes. A gente sabe o problema da gestão da saúde, nós não vamos fazer gestão de saúde, né? Mas tentar interligar as questões de saneamento, meio ambiente, infraestrutura, para que possibilitem desafogar um pouco a questão da saúde, né? Minimizar um pouco o custo operacional disso, que é bastante dificultoso. O plano diretor pode contribuir. Ele não é um plano de saúde, não é um plano de gestão de saúde, mas é um plano cujos principais vértices podem contribuir para reduzir um pouco a pressão em cima do sistema, que vocês sabem todos que é muito grande, né? A questão de educação também bastante boa, né? Não vou tratar muito da educação dos distritos, mas lá também as escolas são bem organizadas, estruturadas. Eu percebi um pessoal muito participativo, muito engajado, né? Então isso mostrou qualidade de educação é o salto, é o necessário. Parabéns, é uma cidade muito avançada nesse aspecto. Educação para todos, de qualidade. Bom, deixei o turismo ao final porque não tem nem o que falar daqui, né? Eu virei fã, né? A gente tem vários pontos aqui, são poucos comparado. Eu vi hoje lá aquele quadro da Lagoa Azul, parece Capri, né? Nem sabia que tinha uma coisa tão bonita assim, né? Eu vejo que o prefeito, que as secretarias estão trabalhando na questão de dar esse impulso. A gente vai trabalhar o plano diretor no seguinte sentido: zonas de especial interesse turístico, com diretrizes que permitam maximizar esses usos aqui, proteger alguns recursos que são fundamentais, principalmente recursos naturais, né, recursos do meio ambiente, para que esse patrimônio aqui, esse patrimônio aqui, esse patrimônio aqui, esse patrimônio aqui, permaneçam não só para a nossa geração, para os 10 anos do plano, mas para daqui a 100 anos, né, porque vale a pena preservar. Tenho certeza que isso aqui é ouro. É ouro. Inclusive, esse aqui, nascentes, nessa qualidade, eu nunca tinha visto. É uma benção, além de tudo. É muito importante a questão da água, né? Vocês estão vendo que a gente está dando esse direcionamento. O Rio Nobres, desculpem, o Rio Nobres, ele... Você consegue botar de volta? Eu coloco aqui, perdão. O Rio Nobres, ele tem uma particularidade, corta a área urbana. Então, ele está exposto à poluição do recurso hídrico. Por isso é importante no plano diretor que a gente defina os usos nas margens, como zonas de proteção ambiental ou zonas de menor uso, regularização fundiária do que for necessário, resolução dos conflitos que existirem. Vão ser abordados, é muito importante. É o manancial que abastece a cidade, e, além disso, é um recurso de extremo valor, contribui com outros rios a jusante, né? Então, vai ter atenção especial. O Rio Cuiabá, coloquei aqui porque é de uma beleza deslumbrante, né? E acho que ele é importantíssimo para o estado todo, né? Então, faz divisa de Nobres, e não poderia deixar de ser citado. Mas, veja assim, na questão do plano diretor, a nossa principal esfera de atuação vai ser com relação ao Arroio Nobres e também ao Serragem e outros cursos da água e nascentes, enfim, que estejam mais submetidos à pressão na área urbana e periurbana. Aqui vocês veem, né, como é importante ver isso. Nós temos aqui o Arroio Nobres e aqui a PP do Arroio Nobres. Então, essa proximidade do uso da mata ciliar e tudo mais ocasiona sedimentação, poluição, perda da qualidade da água, custo para a ESAM fazer a gestão e o tratamento disso tudo, risco para esse ribeirinho, porque essa margem vai erodir, na cheia principalmente.
Nós, no plano diretor, vamos dar foco nessa questão. Tenho certeza que conseguiremos contribuir. O objetivo é que sempre a água permaneça nessa qualidade que está aqui, né? Impressionante, realmente deslumbrante. A questão da cobertura vegetal. Aqui em Nobres é um outro patrimônio natural de incrível valor. Então, temos áreas fantásticas, assim, com o cerrado, com o cerradão, com outras formações, né, associadas. Essas áreas também vão ser definidas como áreas de zonas de proteção ambiental, ou especial interesse ambiental, ou APPs, as que forem realmente APPs de lei, né? Vamos tentar montar áreas que a gente possa fazer um manejo da ocupação dela sustentável e ainda assim não prejudicar a atividade econômica das áreas que já estão sendo utilizadas. Esse é o papel do plano, diretrizes com base em dados. Outros locais fantásticos assim, né, que existe no município. Aqui, esse aqui é o Vai Quem Quer, né? Esse é o Morro do Vai Quem Quer, aqui acho que é a Serra do Tombador, né? Proximidades. Então, temos várias áreas com cobertura vegetal de alto nível, qualificada, preservada, né? Vamos manter e tentar organizar isso dentro do contexto do plano. Também foi feito um enfoque maior na questão do risco geológico geotécnico em vista do plano, não como um plano de contenção de área de risco, etc., mas dentro do contexto do plano, o que significa? O número de pavimentos, o tipo de edificação que pode ser inserida nesse solo que interfere direto no crescimento da cidade. Então, foi feito um estudo a partir aí da disponibilidade de informações, né? Existe uma área da cidade que realmente tem uma formação mais frágil, porque a formação calcária ela é submetida à dissolução. A dissolução causa essas cavernas, dolinas, tudo isso que vocês ouvem falar e conhecem, existe. Essas acomodações e modificações do solo ocasionam esses problemas nos muros, nas casas. Eventualmente, no período que nós estamos trabalhando, um caminhão caiu dentro de um buraco aqui na área central, né? Isso é típico de áreas cuja geologia tem esse embasamento. Veja, tem outras casas, assim, principalmente na área de cumeira das casas, é que ocorrem essas fraturas ou juntas de dilatação, quebras, né, rupturas, até aqui, próximo à prefeitura. Acho que até na prefeitura, inclusive. Então, o bairro aqui, ele também é afetado por esse tipo de questão. Se procurou identificar, cada ponto foi colocado em coordenada. Isso não significa que nós vamos fazer um zoneamento geológico geotécnico, mas nós vamos fazer uma inserção de diretrizes para que as edificações possam ter, assim, como serão construídas, até o nível de pavimentos que poderia ser ou não em vista da característica de suporte do solo, sabe? Sempre temos que pensar assim, estamos aqui fazendo projeto, estamos aqui fazendo um plano que é composto por diretrizes. Uma delas vai ser a diretriz relacionada ao risco geológico geotécnico. Outra questão que é importante tratar aqui, né, eu sei que ela talvez seja um pouco sensível, mas necessária que a gente avalie, né? O município de Nobres, pela característica geológica dele, contém inúmeras jazidas de rocha calcária, né? Essa rocha calcária é subsídio para aproveitamento agrícola aí de, sei lá, grande parte do estado do Mato Grosso, talvez até de outros locais. Então, não é impossível dissociar, porque essa atividade já está aqui provavelmente desde o início do município, né? E nunca houve um zoneamento, uma abordagem dessa questão do ponto de vista de um plano diretor. Nós não podemos, enquanto equipe, e eu principalmente como geólogo, verificar uma situação desse tipo e não propor. Então, a gente vai propor, vai discutir, vai tentar encontrar, como eu comentei desde o início, o melhor ponto de equilíbrio entre todas as situações, principalmente pelo seguinte, né? Nós temos várias dessas áreas de exploração muito próximas da zona urbana. Então, nós temos que coordenar no plano diretor a expansão urbana em relação a essas jazidas, essas minas, né? Nós temos que ver a distância em que essas atividades podem ocorrer.
Nós temos que também trabalhar de maneira a não inviabilizar a atividade de mineração, mas tornar ela compatível com o entorno, e com o seu licenciamento ambiental, e com a sua licenciamento na ANM e tudo mais, né? Então, é uma questão complexa, mas vai ser abordada. Fiz questão de colocar aqui na apresentação para que vocês tenham conhecimento. Foram convidadas as empresas, eu não sei se fazem presentes, né? Vamos tentar alcançar a opinião deles todos e fazer disso um brainstorm que possibilite a melhor solução. Vejam, num raio de 4.000 metros, a partir da área central da mancha urbana, todas aquelas manchinhas vermelhas são jazidas, né? Tudo isso é jazida, muitas em operação, outras menos, algumas mais, né? Mas muito próximas. Poderia se chamar isso aqui de uma cidade mineira, viu? Em outros locais eu já teria chamado. Então, não há como não abordar essa questão no plano diretor. Aqui é uma vista da atividade, todos que estão aqui, obviamente, conhecem, né? Há pouco antes de iniciar a sessão, aqui já tinha uma dispersão atmosférica ali, acho que provavelmente em vista de alguma atividade de uma jazida próxima daqui, onde estamos agora, né? Então, não tem como não abordar essa questão. Talvez a gente não solucione isso plenamente, porque não é simples, mas como o prefeito bem comentou, a gente vai tentar um avanço para 5 anos, uma revisão talvez um pouco mais um avanço para 10 anos, enfrentar a questão e melhorar. Isso é o objetivo. Eventualmente, não se consegue resolver tudo, mas se consegue avançar. Mapas. Então, foram feitos inúmeros mapas. Esses mapas, ressalto, vão ficar ao patrimônio do município, junto com o projeto, e eles são ferramentas de planejamento e gestão. O engenheiro Pedro nos ajudou, já tem proposta de perímetro urbano, né? Algumas propostas de zoneamento já foram coletadas junto ao pessoal da engenharia. A gente vai estar disponível a coletar opiniões dos senhores e das senhoras também a respeito. Então, como fazemos isso? Somente com mapas confiáveis, com mapas que permitam ser ferramentas, não com figurinha. Não pode. Tem que ter qualidade nos mapas. Garanto a vocês que tem. A gente tem muita experiência em produzir esse tipo de produto. Foram feitos para o município como um todo e vão ser detalhados na área urbana, como vocês podem ver. Todos têm um recorte com maior detalhe, né? A gente fez algumas figuras só explicativas, exemplificativas aqui, né? Esse aqui, por exemplo, esse uso e ocupação do solo foi feito com imagens de satélite agora, recentes, muito recentes, para o município como um todo, né? Aqui nós temos as unidades de conservação que interferem no espaço do município, né? São várias, vocês estão vendo ali como elas interferem, né? Nós temos os conflitos com a APP. Não sei se talvez a figura seja um pouquinho ruim de visualizar, mas onde está vermelhinho tem conflito, ou seja, tem um uso que não seria permissível pela legislação. Então, nós temos que ver como avaliar esses conflitos e propor zoneamento, propor organização, propor diretriz para resolver e melhorar. Veja, esse aqui, por exemplo, conflito de uso com APPs. Nós temos muito aqui, muito. Provavelmente, principalmente vinculado a recursos hídricos, cujas margens foram afetadas mais do que os 30 metros. Então, a gente vai poder ter uma visão geral disso com os mapeamentos e também poder entrar nisso no capítulo de meio ambiente do plano diretor. Temos aqui essa figura importante, né, porque nós temos, eu dei um foco principal no arroio, no Rio Nobres e no Serragem também. Vejam, nós temos poucos pontos de conflito entre as APPs desses rios e a área urbana. Isso é uma grande bênção. Já peguei mapas assim, de regiões assim, totalmente vermelhas. E são muitos municípios que acabaram com o seu rio, onde ele se transformou num valão de esgoto. É a realidade, é a verdade. Aqui não. Então, o que nós temos que fazer, e esse é o momento, esse é o ponto, é cuidar dessas APPs, fazer o zoneamento adequado, verificar que tipo de atividades podemos ainda colocar nessas regiões mais expostas do rio e quais eventualmente são incompatíveis e como se pode manejar essas atividades incompatíveis, né, sem um grande prejuízo
a essas pessoas, mas pensando na riqueza que é o Arroio Nobres e também o Serragem, e esse sistema de recursos hídricos que passa dentro do município. Vocês estão vendo aqui, né? A figura, ela está mostrando, tudo que está verdinho não é conflito, o que é amarelo é conflito. Então, temos que avançar, temos que avaliar quais são, e, principalmente, no plano diretor, definir as zonas de proteção ambiental, as zonas de preservação permanente, a melhorar e definir com clareza o zoneamento. Aqui nós temos um outro mapa bastante importante, a fragilidade ambiental. Né? A fragilidade, ele define assim, quais os solos mais frágeis, quais as áreas que têm as nascentes mais frágeis, os recursos hídricos mais frágeis. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido aqui, porque a única maneira de fazer isso para um município de 4.000 km² é com mapeamento. Não há como fazer isso de outra forma. Então, nós temos um avanço com esse mapa, e agora temos que trabalhar esse mapa e fazer o zoneamento não apenas da área urbana, mas também da periurbana, da expansão urbana e da zona rural. Se nós queremos ter nascentes, queremos ter um rio Cuiabá saudável, queremos ter uma herança para próxima geração, o trabalho é por aqui, nessa escala, considerando o município como um todo. Veja, prefeito e senhores, não é o Mandorinha não faz verão. Nós temos que fazer isso dentro da bacia hidrográfica, em conjunto com outros municípios, mas no nosso escopo vamos tentar atuar. Não podemos deixar passar de maneira leniente onde se pode atuar. Nós podemos atuar aqui dentro do escopo do município e vamos fazer. Pontos relevantes a considerar. Então, aqui é a pauta perspectiva para a nossa próxima audiência pública. Né? Então, nós vamos discutir na próxima, com base em todos esses dados que foram colocados até o momento. E o questionário, se ele for preenchido a um nível que permita análise. Perímetro urbano, zoneamento urbano e rural, zonas de proteção ambiental, a expansão urbana, onde, quando, como, quem e por quê, sabe? Recursos prediais, números de pisos e pavimentos, locais para implantação de distrito industrial, outros temas que, eventualmente, nós nem sequer tenhamos pensado. Por isso, este é um brainstorm. Por isso, esperamos as contribuições de vocês. Ao final dessa audiência, pelo chat, pelo e-mail, pelo WhatsApp, na prefeitura, esperamos as contribuições, esperamos realmente as contribuições. E essa pauta aqui será abordada ponto a ponto na nossa próxima audiência. A nossa equipe, né, uma equipe multidisciplinar, aí, agradecer a todos, creio que a maior parte deles está nos assistindo, né? Todos eles participaram da elaboração dos documentos, vão participar em etapas posteriores também, é uma equipe grande, e agradeço profundamente a atenção de todos vocês. Telefone para contato, meu nome, WhatsApp, prefeito sabe onde eu estou, equipe, à disposição. Nós passaremos nesse momento as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu gravei toda, já tô caindo, acabando caindo. Fala pra ele que tá gravado. Boa noite. Tá bom, o senhor falou alguma coisa em relação ao questionário para zonear por bairro. E eu participei e eu não vi essa opção. Aí eu respondi no contexto da cidade inteira, né, do município todo, que é pequeno, a gente conhece quase todos os bairros. Aí, a hora que o senhor começou a explicar, eu falei, poxa, mas... Então eu respondi pela cidade inteira. Não, as opiniões. As perguntas. Tinha sempre uma pergunta, primeiro do município e depois do bairro. Então pedia, por exemplo, lá, qual o principal problema do município? Qual o principal problema do bairro? Tinha do bairro. Eu tentei espelhar elas assim, justamente para a gente depois agrupar. Veja, se nós tivermos 30 respostas no bairro X, ali é o foco principal. Né? Então, foi nesse sentido, primeiro a abrangência do município
para ter a diretriz para o gestor e depois a abrangência no bairro. Eu não sei se o senhor puder colocar essa questão para que a gente possa depois tentar melhorar, já que o questionário está tão pouco preenchido, a gente ajusta agora. Eu acho que seria bom, porque eu não lembro que tinha por bairro, né? É para ter, sim. Tinha É para ter sempre o município e o bairro. Município. Tinha por bairro? Tinha. Eu respondi pelo município inteiro, não vi especificamente. A ideia era essa. Estou no lugar certo aqui? Estou no lugar certo? Isso mesmo. Isso mesmo. Mas a gente pode tentar sempre melhorar se vocês acharem que as questões têm que ser feitas de outra maneira. Eu acho que ainda temos chance de melhorar o questionário porque está pouco respondido. Então, a gente pode alterar o que vocês considerarem interessante, podem questionar, colocar nessas perguntas que estão rodando ali, ou depois me enviar pelo WhatsApp mesmo. A gente vai considerar tudo. Mais alguma pergunta? Pedro Galo tem uma pergunta. Na verdade, é o seguinte, não é nem pergunta, mas é um questionamento que eu acho que são coisas importantes, né? Que nem assim, a questão nossa é turismo, meio ambiente e área de mineração. Como todos sabem, muitos me conhecem aqui, eu também conheço quase todo mundo aqui, eu sei que muitos daqui nasceram aqui também, né? Eu cheguei aqui com 12 anos e já estou com uma idadezinha já avançada. Só perco para o Moacir Ribeiro, mas o resto, né, beleza. Aí o seguinte, a questão do meio ambiente, Evandro, a gente tem o Rio Nobres, que além da importância dele, da parte de água para a comunidade, a gente também tem a parte turística. E o que eu vejo é que os moradores de Nobres, eles não usufruem do rio. Não faz o aproveitamento do rio. Então, quem tem a propriedade no rio, usa o rio. Mas quem não tem, só se tiver um amigo. Um exemplo é a Cachoeira do Cabelo Duro. A CIMAG não deixa ninguém entrar mais lá. E você quer tomar um banho de rio um dia, você não pode mais ir lá. Então, a nossa comunidade não está aproveitando mais o rio, né? E, às vezes, o rio é uma coisa tão simples que você chegar lá e molhar o pé já resolve o seu problema no final de semana, né? Então, eu fiz isso domingo passado. Eu levei minha mulher no rio, lá no Manso, enquanto eu trabalhava, ela foi lá pegar a pedrinha e já veio feliz da vida porque pegou as pedrinhas. Então, são coisas simples que a gente podia aproveitar e a gente não aproveita mais. O Morro do Vai Quem Quer. O Morro do Vai Quem Quer é dentro da nossa cidade. Nenhuma cidade tem um Morro do Vai Quem Quer, um morro assim, bonito, né? Próximo, né? Legal de ir lá. Então, a gente tem que aproveitar o rio. A questão da água nossa, nós temos que fazer a preservação da água desde a nascente do Rio Nobres, porque a gente bebe a água do Rio Nobres. Tem uma outra questão também que eu quero até participar, eu sei que vocês vão ser mais pontuais nas próximas, mas a questão da mineração. Daqui 200 anos, nós vamos estar cheios de buraco, as empresas vão estar ricas, porque os donos das empresas de Nobres são todos de fora, nós vamos estar com buraco e sem preservação ambiental. Você entendeu? E a gente já pode ver o buraco que está sendo feito hoje em dia aí. Você imagina daqui a 50 anos, né? Então, existem algumas coisas que a gente tem que questionar no nosso município, já que a gente gosta da cidade, né? E a gente tem que preservar. A questão da cidade, se tem asfalto, se isso e aquilo, é uma questão momentânea, uma questão de futuro,
Que nem eu vejo que de 2000 para cá, a nossa cidade melhorou bastante. Porque até 2000, né, Ditão? A coisa estava feia, né? Então, de 2000 para cá, as coisas melhoraram bastante. Hoje, então, está melhor ainda. Então, eu acredito que daqui mais 10 anos, nossa cidade vai estar um brinco. É só ser bem administrada, né? Então, eu acho assim, os questionamentos, a gente vai ter que ser mais junto para a gente poder trabalhar melhor essa questão, principalmente a parte ambiental. Beleza? Só completando, concordo plenamente com todos os aspectos, anotei alguns aqui, a gente já teve algumas reuniões, né, já conversou, sempre vamos dar esse foco. Gostaria que vocês contribuíssem também, né,